Glória a Deus, a igreja pode sentar. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui nessa noite. Aqueles que estão felizes com Jesus, dá aí um glória a Deus bem forte. Amém. Todos que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui com o presbítero Rogério. Amém. O irmão da pastora Selma, é uma alegria muito grande estarmos juntos e andarmos juntos. Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia da ceia do Senhor, todo terceiro domingo, e se você é membro da igreja, ou então é membro de uma outra igreja evangélica, e você que está assistindo em casa, está em plena comunhão com a sua igreja, com a sua liderança, você pode estar ceando conosco também, viu? Separe aí o seu suco de uva, seu pedaço de pão, e vamos estar ceando juntos, para a glória do nome de Jesus. Eu quero ler, o primeiro texto que eu quero ler hoje, está em Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 23, vai ser colocado aqui na tela. Nós vamos ler bem bonito. Obrigado. Nós vamos ler responsivamente, tá bom? Lucas 22, 14 a 23, diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. 15. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Esse texto aqui fala da última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos, e eu quero chamar a atenção hoje para o versículo 15, que Jesus ele falou assim: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Não é comum essa palavra no vocabulário de Jesus. Você não vê Jesus falando sobre que ele estava ansioso, sobre ansiedade. Em outros textos do Novo Testamento, você não vê isso, mas Jesus, ele bota isso para fora. Ele estava com uma grande expectativa, ele coloca como estava ansioso por celebrar aquela Páscoa. A Páscoa, Jesus ele estava perto de consumar a sua missão, né? O sofrimento dele seria o sacrifício que ele estaria fazendo pela humanidade. E a Páscoa, aquela era a última Páscoa dele com os seus discípulos. A Páscoa é uma festa que os judeus comemoravam anualmente, né? A Páscoa eles celebravam a libertação do Egito. A Páscoa ela foi instituída quando o povo de Israel estava no Egito, já por 430 anos, e ali Deus ele instituiu, deu a Moisés, e Moisés passou para o povo, foi instituída a Páscoa. A Páscoa, a palavra quer dizer passar por cima. Eles celebravam o livramento. Quando Deus ia julgar aquela nação que levou Israel ao sofrimento, Deus mandou que eles matassem as famílias. Eles se reuniam por famílias. Então a família imolava um cordeiro,
e pegava o sangue daquele cordeiro. Essa foi a direção que Deus deu a Moisés para que os filhos de Israel fizessem. Eles pegavam o sangue do cordeiro, passavam nos umbrais da casa e comia a carne, assava e comia a carne do cordeiro. Então a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. A casa que tinha a marca do sangue, o anjo da morte passava por cima. Aquela noite houve muita morte no Egito, né? O Egito estava sendo julgado, então morreu os primogênitos de Faraó, o primogênito da família mais pobre, morreu o primogênito dos animais. Houve muita morte no Egito, foi muito choro, muita dor. Mas sobre os filhos de Israel, aqueles que obedeceram, que estava com o sangue do cordeiro em cima das portas, o anjo passou por cima. Irmãos, e Jesus, isso já era uma comemoração, que anualmente, por centenas de anos, os judeus já comemoravam isso, e Jesus, ele já fazia isso todos os anos. Essa festa fazia parte da lei, passou a fazer parte da lei, foi incorporada à lei. Os judeus tinham que celebrar a Páscoa, e era uma festa com cântico, com muita alegria, muita comida na mesa. Eles tinham as comidas específicas, e era comida, eles bebiam lá o vinho, e muita festa. Mas aquela Páscoa era especial para Jesus. Ele falou: eu desejei muito. Ele falou: eu tenho desejado. Quando Jesus, ele mandou os discípulos preparar, né, foi muito interessante que ele mandou os discípulos à frente. Pedro e João foram à frente, e eles prepararam a Páscoa, aquela Páscoa específica, num cenáculo mobilado. E Jesus era o anfitrião, ele recebeu os apóstolos ali, os discípulos, para celebrar junto. E quando eles sentaram à mesa, Jesus falou: eu tenho desejado ansiosamente esse dia. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, falar assim: Jesus tem ansiado, tem desejado celebrar com você. Mas o que os apóstolos, o que os discípulos não tinham percebido ainda, é que Jesus estava se identificando com o Cordeiro Pascual, né? Anualmente um cordeiro era morto, né? Um sacrifício era feito, um sacrifício anual era feito em favor do povo. E só que o Velho Testamento é sombra do que está acontecendo, do Novo Testamento. Aquilo é uma figura da realidade. Jesus é o Cordeiro de Deus, como João falou. João Batista, quando viu Jesus passando, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E exatamente naquela festa, quando os sacerdotes iam estar sacrificando o Cordeiro, derramando o sangue do Cordeiro, exatamente ali na Páscoa, Jesus ia estar derramando o sangue por nós. Ele está derramando sangue. Então era a consumação da sua missão. Jesus, ele estava ansioso, porque ele ia cumprir a missão. Ele recebeu a missão, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para dar a vida por nós, para verter o sangue por nós, para com o seu sangue comprar para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações da terra, para cumprir o desejo de Deus, que é ter para si uma família. Homens e mulheres restaurados, lavados no seu próprio sangue. Ele estava perto de cumprir. Ali era sexta-feira, no domingo ele já estaria ressuscitando. Sabe, os discípulos não tinham entendido ainda exatamente o que estava acontecendo, mas ele estava ansioso e ele tinha uma missão. Irmãos, nós também temos uma missão. E o interessante é que ele destaca algumas coisas, né? Lucas destaca algumas coisas que está aqui nesse texto. O versículo 21 diz assim: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus, ele estava ali sentado, e ele ia dar a vida por aqueles homens. Ele estava se dedicando e ia dar a vida por aqueles homens, mas ele sabia que no meio daqueles homens que ele ia dar a vida, tinha um traidor. Mas ele não recuou na sua missão, ele cumpriu a missão mesmo sabendo que estava sendo traído. É tão interessante que o apóstolo Paulo,
Quando vai falar para a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim: na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Irmãos, você tem algo para fazer, uma aliança para ser feita, mas é na mesma noite que ele estava sendo traído. Enquanto Jesus estava ali sentado com os discípulos à mesa, ele sabia que Judas já tinha saído para negociar a vida dele. Judas viu Jesus curar paralíticos, Judas viu Jesus dar vista aos cegos, Judas acompanhou o ministério de Jesus, ele viu Jesus fazer o mudo falar, ele ouviu as palavras de Jesus, ele teve a oportunidade de arrependimento, mas ali ele entrega ao Senhor. Jesus sabia que ele já tinha saído e foi negociar, ele negociou a vida de Jesus por 30 moedas de prata com os sacerdotes. Mas sabe o que eu quero destacar nisso? Que mesmo sabendo disso, ele não abortou a missão. Aquilo que está à nossa volta não deve nos tirar da missão que recebemos. Nós temos uma missão, nós temos algo a cumprir nessa terra, a nossa vida aqui tem um propósito, amém? Eu não posso recuar, você não pode recuar. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Jesus não recuou, mesmo sabendo que a mão do traidor está comigo à mesa. Ele falou, mas ele prosseguiu na missão. Então, irmãos, aquilo que está à nossa volta não deve nos tirar da direção que Deus tem para nós. Deus tem uma direção para nossas vidas. Deus tem uma direção para as nossas vidas. E João falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro, ele estava se identificando como o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele animal que era imolado anualmente, era uma figura de Jesus, que deu a vida por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que derramou o seu próprio sangue para nos salvar, entregou a própria vida para nos resgatar. Nós somos dele. Olha, foi com o sangue de Jesus que ele comprou homens e mulheres de todas as tribos, raças, línguas e nações. Olha o que está escrito, como está escrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 10. Pode ler, por favor, os irmãos, bem forte. Amém. A Páscoa simboliza a libertação. A Páscoa simbolizava, e os judeus anualmente eles celebram o livramento que Deus deu a eles, tirando ele das garras da escravidão egípcia. E hoje a nossa Páscoa é Cristo, né? E nós comemoramos porque Jesus ele veio nos libertar do pecado, do poder do pecado, da maldição da lei. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos tirou do poder do pecado. Hoje, irmãos, nós podemos viver a liberdade do Filho de Deus. Nós podemos, porque Jesus conquistou isso para nós. Seu sangue nos purifica de todo o pecado e nos garante a vida eterna. E a sua vida dentro de nós é o que nos dá esperança. Você lembra, irmãos, quando os judeus eles celebraram a Páscoa pela primeira vez, a ordem foi: eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue, espargia sobre os umbrais, passava o sangue nos umbrais, e eles tinham que comer a carne do cordeiro. E naquela madrugada eles saíram com a força daquele alimento. É aquele alimento dentro deles, é que ia dar força para eles iniciarem a caminhada em direção a Canaã, em direção à terra prometida. E hoje, meu irmão, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, ele nos liberta do cativeiro do pecado. O sangue de Jesus tem esse poder, e se nós nos alimentarmos do Cordeiro, a vida de Cristo em nós é que vai nos dar esperança. É a vida de Cristo se movendo dentro de nós, é o Espírito de Deus dentro de nós, é que vai nos dar força para a caminhada, para não pararmos no meio do deserto dessa vida,
no meio das dificuldades dessa vida. Nós precisamos não apenas de ter a consciência de que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, mas precisamos ter a vida de Deus dentro de nós, o Espírito de Deus se movendo dentro de nós. É isso que nos dá força, como a força daquele alimento deu energia para os judeus, para os israelitas iniciarem a caminhada. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele termina dizendo assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Você pode dizer para o irmão do seu lado: Cristo dentro da sua vida é a esperança da glória. Fala. Isso, Cristo em vós é a esperança da glória. Nós precisamos, irmãos, dar lugar a Jesus dentro de nós, dar lugar ao Espírito Santo dentro de nós. É isso que vai nos dar esperança, é isso que vai conservar o nosso vigor, o nosso entusiasmo no caminho, a nossa alegria de servir a Deus. Ainda que o traidor esteja ao nosso lado, nós não vamos abortar a missão. Amém? Amém? Não podemos abortar a missão. Para seguirmos em frente, nós não dependemos daquilo que nos falam ou que nos fazem. Nós dependemos daquele que se move dentro de nós. É dele que nós dependemos. Precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, a vida de Deus em nós, é o segredo da vitória, é o segredo da caminhada, é o segredo. Está escrito na palavra de Deus que nós devemos guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome, para que ninguém roube a coroa. Então nós precisamos conservar o que temos. O Espírito Santo precisa ter liberdade dentro do nosso coração. Irmãos, se o Espírito Santo tiver liberdade em nós, nós vamos discernir o corpo, e não vai haver fracos e doentes, nem os que dormem. Se ele tiver liberdade em nós, nós precisamos disso. Mas vamos lá. Quando Jesus estava ali naquela ceia com o cálice e o pão, a Páscoa já havia vários elementos, e aquilo era feito anualmente. E naquela Páscoa, na última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, ele instituiu a ceia. É como se ele sintetizasse em dois elementos: havia carne, havia ervas amargas, havia vários elementos ali, e ele pegou o pão e o vinho e instituiu a ceia do Senhor, elementos que já havia na mesa. Ele começou ali a ceia, e aquilo é uma aliança, é um pacto. A ceia que nós celebramos é o símbolo, né, o monumento que lembra a aliança. Então havia já uma aliança. Deus já tinha uma aliança com o povo, e ali Jesus estava instituindo uma nova aliança. Quando o povo fazia aliança hoje, por causa de doenças que se transmite pelo sangue, não se usa muito, mas o pacto de sangue, os antigos, muitas vezes eles faziam um corte, os dois se cortavam, eles emendavam ali o sangue, juntavam um com o outro, e eles faziam confissão, e eles faziam promessas, eles selavam um acordo. Isso era um pacto de sangue, isso é um pacto de sangue, né? Existem religiões que fazem pactos de sangue. Então o que Jesus fez na cruz foi um pacto de sangue conosco. Esse anel no meu dedo, que você talvez tenha um aí, é o símbolo de uma aliança, né? Esse anel simboliza, aliança é um pacto, é um compromisso. E a aliança, eu tenho deveres, eu tenho promessas também, eu tenho direitos. Quando eu faço um pacto, um compromisso, eu tenho direitos e deveres. Geralmente numa aliança, num pacto, quando eles faziam um pacto de sangue, eles se uniam em um pacto de sangue, ele estava dizendo: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Então Jesus, quando estava ali, naquela ceia ali, ele estava ansiando, ele ansiou muito por aquilo ali, porque não seria mais uma Páscoa como foi há centenas de anos. Ali ele estaria fazendo uma nova aliança, ele estaria instituindo uma nova aliança. Então naquele momento, quando ele partilhou o pão, quando ele partiu o pão e o vinho, e ele firmou ali um novo pacto, é como se um contrato tivesse sido assinado ali. A Bíblia, o Novo Testamento, é um documento, é um registro desse pacto.
Quando se faz um acordo, aí você tem um documento que prova aquilo ali, né? Que prova, o documento que te dá deveres e direitos. Você sabe o que você tem direito dentro daquele compromisso e os seus deveres. O Novo Testamento é o registro desse novo pacto. Nessa palavra nós temos ali os nossos deveres e temos as nossas promessas também, os nossos direitos. É isso que Jesus estava fazendo. Então, naquele momento, quando Jesus firmou o pacto, estava firmando o pacto, ele estava dizendo, entre outras coisas, ele estava assumindo o nosso pecado. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Ele estava assumindo o nosso pecado. Ele estava assumindo ali que ele ia tomar sobre ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nos impedia de entrar no céu, aquilo que certamente não iria nos permitir ter comunhão com Deus, né? Jesus, ele fez um pacto, ele assumiu o nosso lugar, ele conheceu a morte física em nosso lugar, ele conheceu a morte espiritual em nosso lugar. No alto da cruz ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento ele estava conhecendo a morte espiritual. Deus o Pai estava virando as costas para ele. Ele estava conhecendo a separação de Deus. É a coisa mais terrível que pode acontecer. Mas falando em aliança, vamos ver, Jesus estava estabelecendo a nova aliança, baseada em melhores promessas. Você pode repetir bem forte? Melhores promessas. Irmãos, se a gente viver as promessas que estão lá no Velho Testamento, as promessas, nós já estamos bem pra caramba, sim ou não? Se você pega Deuteronômio 28, fala a lista de bênção, meu irmão, você olha aquilo ali e fala: eu não preciso mais de nada. Precisa? Você olha a lista de bênção ali, cuida de você em todas as áreas da sua vida. Mas Jesus fez uma nova aliança, baseada em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você pode ler bem forte? Fala assim, ó, superior aliança, fala. Isso, fala assim, superiores promessas. Irmão, se você pega o Velho Testamento, já é muito bom. Aqui é superiores. Aí, eu vou destacar aqui algumas promessas que nós temos direito, tá? Eu vou destacar algumas que nós temos direito nessa aliança, são muitas. Você pode ver o Novo Testamento, você vê o que Jesus Cristo conquistou para nós. Mas vamos lá. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Cristo, irmãos, nós estávamos fadados a ir para o inferno. Nós estávamos debaixo da maldição da lei. Sabe, de acordo com a lei do Antigo Testamento, nós não alcançaríamos perdão. Não alcançaríamos perdão. Vamos ver Gálatas capítulo 3, 13 e 14, Gálatas 3, 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós fomos resgatados da maldição da lei. Por quê? Porque Jesus, ele pagou o preço. Aquilo que deveria vir sobre nós, veio sobre ele. Ele nos substituiu. E aí, nós temos direito às bênçãos de Abraão. Temos direito pela fé. E tudo é pela fé. Todas as promessas precisam ser adquiridas por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé nós temos direito ao Espírito, o Espírito Santo da promessa. Irmãos, porque fomos resgatados da maldição da lei, nós temos direito à vida eterna.
Amém? Tem alguém aqui hoje, ou talvez que você esteja em casa, que você ainda não fez uma confissão pública, ainda não declarou, não confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Tem alguém aqui? Se tiver, faz um sinal para nós, se você quiser fazer isso hoje. E se tiver alguém em casa, coloque aí no chat. De repente você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor. É muito sério isso, mas coloque aí, fala: eu recebo hoje, eu confesso hoje que Jesus Cristo é o meu Senhor. Confesse aí, Cristo nos resgatou, nós precisamos tomar posse disso. Outra coisa que eu quero estar lendo com os irmãos, outra bênção é: Cristo se fez pobre para nos tornar ricos. Cristo, você pode repetir, fala: Cristo se fez pobre. Mais forte: Cristo se fez pobre para nos tornar ricos. Isso, para nos tornar ricos. Segunda carta do apóstolo Paulo, isso, a aliança foi uma troca. Quando ele se entregou por nós, ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, para nos dar aquilo que ele tinha. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 9. Os irmãos, por favor, podem ler bem forte. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, que ele se fez, vocês se tornassem ricos. Agora eu não sei como você vai receber esse versículo. Você pode simplesmente espiritualizar e falar: não, isso aí está falando da espiritual, isso aí é depois que a gente sair dessa terra. Você pode encarar dessa maneira, aí vai pela sua fé. Mas eu quero dizer para você que não é só uma prosperidade espiritual e uma riqueza depois que nós sairmos daqui. Claro que nós não vivemos pelo tesouro dessa terra. Quando formos arrebatar, tudo vai ficar por aí, mas nós temos direito à herança dessa terra. E quando nós falamos de prosperidade financeira e material, nós não falamos de uma prosperidade para que a gente coloque o coração nela e viva para ela. Não, a prosperidade que vem de Deus para nós é a ausência de necessidade, é Deus suprindo cada uma das nossas necessidades, e Deus quer fazer isso. Eu quero que você tenha fé no coração, porque mesmo sendo promessa, a gente só abraça, só toma posse pela fé. Jesus falou para os seus discípulos, antes um pouquinho da Páscoa, no Evangelho de João, ele disse: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Pedi para que a vossa alegria seja completa. Vocês devem pedir e vocês vão receber. Às vezes a nossa alegria não é completa, porque estamos pedindo algo, estamos precisando de algo, e é da vontade de Deus, mas não exercemos fé para ter. E nós temos direito em Deus. Às vezes é algo que está no coração de Deus para nós. Às vezes é um desemprego, está trazendo um sofrimento muito grande. Existe um momento de luta que nós temos que enfrentar, meu irmão. Estou desempregado, eu vou enfrentar, não vou abandonar a fé por isso. Mas às vezes Deus quer dar um emprego, Deus quer abrir a porta, Deus quer abençoar. Às vezes é algo material. Nós não podemos nos limitar achando que isso é só uma prosperidade espiritual lá do outro lado. É claro que a nossa vida com Deus, a vida depois que passarmos pela morte, que fomos arrebatados, é claro que é muito mais importante, mas Deus tem bênção para nós aqui. Vamos ler um texto, quando Jesus conversou sobre isso com os seus discípulos, está em Marcos capítulo 10, para alimentar a nossa fé, porque às vezes, irmãos, nós não pedimos, porque nós achamos que não temos direito. Não temos direito. Eu já vi pessoas falar assim, quando uma pessoa ia pedir orar, por um emprego, orar, estava sempre pedindo. Eu já vi outro dizendo assim: para que vocês ficam incomodando a Deus com isso? Olha só, incomodando a Deus com isso. Deus quer ouvir do nosso coração as nossas necessidades. Deus quer ouvir, tenha fé, alimente a sua fé. Deus quer te fazer prosperar, para a glória dele. Amém? Amém?
Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30. Jesus estava batendo um papo com os discípulos. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Versículo 29, os irmãos. Deixa aí o versículo 30, olha só. Ele fala: aqueles que deixaram casas, pais, filhos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba no futuro, é isso que está escrito? Não receba o quê? Já no presente, agora. Não está falando na vida após a morte. Que não receba no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, agora, com perseguição. Todos que querem servir a Deus piedosamente, testemunhando, sofrerão perseguições. Amém? É isso que está escrito. Todos que querem seguir a Cristo piedosamente sofrerão perseguições. Mas temos direito não só a perseguição, meu irmão, ainda que com perseguição, mas temos direito a casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amém? Quantos recebem isso? Eu não sei como que você está passando. Vamos chamar a pastora Nádia aqui, que ela vai fazer essa oração. Nós vamos continuar já já, que não está encerrando ainda não. Mas talvez existe algo que você está necessitando. Pode vir aqui, pastora Nádia, que você vai estar orando. Às vezes tem algo que você está necessitando. Eu estou falando de coisas, nós vamos continuar, tá? Agora eu estou falando de coisas materiais. Às vezes é um emprego, às vezes é uma troca de emprego, você quer uma outra porta de emprego, às vezes é a casa, é o carro. Eu vou pedir que você visualize, sabe, aquilo que você deseja de Deus. Jesus falou: até agora você não pediu nada, vocês não pediram nada, peça e vocês receberão, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, sinceramente, às vezes a alegria não é completa, a gente passa provação, não abandona a fé, mas fala se não é triste o filho precisar do alimento e você não ter o alimento na hora para dar. A alegria é completa? Aqui dentro tem uma paz, porque Deus está aqui, mas que é completa não é, meu irmão. E se você tem o recurso para suprir as necessidades, Deus é aquele que supre em glória cada uma das nossas necessidades. Isso tem que ser adquirido pela fé. Não é pelo fato que está escrito que eu vou tomar posse. Eu preciso adquirir pela fé. Eu preciso crer na palavra de Deus. Isso aqui, o Novo Testamento é o registro, é o documento do pacto que Deus fez com a terra. É o pacto. É o registro, está documentado. Foi Jesus que falou, está escrito aqui, ó. O Espírito Santo inspirou homens para falar. Então, eu tenho direito, com base nessa Constituição aqui, ó, nesse documento, no que está escrito. Você pode, você tem direito. Fala para o irmão do seu lado: você pode, fala. Fala: você tem direito. Vamos nos colocar de pé? Eu vou pedir que você visualize aquilo que você quer. Agora, não pensa no atacado não, preste atenção, leva muito a sério esse momento. Não pensa no atacado: ah, Senhor, eu quero todas as tuas bênçãos. Não é isso. Posso ser sincero? Nós não temos condições hoje de receber de uma vez todas as bênçãos de Deus. Eu acho que a gente não suportaria, né? Mas existe algo que de repente está gritando no seu coração. Existe algo que está gritando no seu coração, algo que você deseja, está gritando aí. O Espírito Santo está apontando para você, para que você bote essa maquininha da fé para girar. Visualize, sabe, no máximo 3 coisas, não passe disso. Se for uma só, tá bom, mas visualize, fale para Deus, feche seus olhos e comece a falar para Deus o que você quer. É algo material, é um emprego, vamos estar orando.
Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, nós recebemos a Tua palavra nessa noite e nós nos apresentamos diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de que está colocando agora diante de Ti. Nós não sabemos qual é o pedido, mas nós cremos que o Senhor pode fazer. Nós cremos que nós podemos receber do Senhor aquela causa na justiça, aquela casa própria, aquele veículo, aquela porta aberta. Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos dar, porque Tu és o nosso Jeová Jirê, Tu és o nosso Deus da provisão, Tu és o Deus todo-poderoso. Basta uma palavra do Senhor para toda essa situação mudar, para esse cativeiro virar, para que a bonança chegue até as nossas vidas, porque nós sabemos que Tu, Senhor, pode suprir todas as nossas necessidades. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor. Agrada-te, Senhor, do nosso coração, agrada-te, Senhor, e concede-nos para o louvor da Tua glória, aquela causa, Senhor, que nós tanto precisamos. Deus, aquele bem material, que o Senhor sabe como viria bom para nós, como seria bom para nossa casa, como seria bom para o nosso conforto. Somos filhos do Senhor, somos filhos do Rei, e tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos fará prosperar na terra da nossa aflição, e nós cremos na prosperidade do Senhor, nós cremos no mover do Senhor ao nosso favor, nós cremos nas prosperidade vinda do alto sobre a nossa cabeça, sobre a nossa causa. Ó Paizinho querido, olha para nós, olha para o nosso clamor, olha para o desejo do nosso coração. Deus, nós cremos, ó Deus, e nós cremos chuvas de bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida, chuvas de Deus sendo derramadas sobre a nossa causa, sobre aquilo que nós temos lutado, aquilo que nós temos pelejado. Senhor, nós não largaremos o anjo do Senhor nessa noite, até que o Senhor possa conceder o desejo do nosso coração. Ó Deus, tomamos posse da Tua palavra, cremos no Senhor, cremos que o Senhor está aqui, agindo em nosso favor, e por isso, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te damos aleluia, nós glorificamos o Teu nome, porque todos verão que é a boa mão do Senhor agindo em nosso favor, para o louvor da Tua glória. Nós cremos que o tempo de vergonha já passou, é tempo de honra, é tempo de promessa se cumprindo, é tempo de glória sobre nós, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Oh, aleluia! Nós cremos na Tua manifestação, nós cremos janelas do céu abertas, portas do céu abertas em nosso favor, anjos de Deus passeando e nos entregando aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, e nós cremos para o louvor da Tua glória, Paizinho. Por isso, Deus, recebe toda a nossa adoração, recebe toda a nossa gratidão, porque nós reconhecemos que é o Senhor, o bom pastor, que tem suprido todas as nossas necessidades. Louvado e exaltado seja o Teu nome, pela Tua palavra pregada e recebida em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você acredita, fala bem forte: eu creio. Eu recebo, em nome de Jesus. Agora aplauda bem forte ao Senhor, aplauda pelo emprego novo, aplauda forte pela casa nova, pelo carro, aplauda forte pela promoção, aplauda, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, me dá mais uns minutinhos, rapidinho. Então, 3 bênçãos que eu quero destacar dessa nova aliança. Uma, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Segundo, Cristo se fez pobre para nos tornar ricos. E o terceiro, Jesus levou as nossas dores e enfermidades. Amém? Você pode dizer: Cristo levou a minha dor, a minha doença. Aleluia. Isaías capítulo 53, 4 e 5. Vamos ver, isso é bênção do que Jesus conquistou na cruz para nós. Precisamos tomar posse por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já vi crente falando assim: não, eu estou doente mesmo. Crente, irmão, porque doença é para dar em gente mesmo, vai dar no pau. É assim que fala, meu. Aí não tem fé, tem?
porque já assumiu lá a doença. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia! Irmãos, isso é a bênção da cruz. Nós fomos sarados. Ele tomou as nossas dores. O Pai agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Ele se tornou enfermo, ele estava tomando sobre si. O que causa a doença é o pecado que trouxe a doença no corpo do ser humano, foi por causa da falha humana. Jesus nunca pecou, mas Ele tomou sobre si o nosso pecado, e Ele sofreu as consequências do pecado. Ele sofreu na cruz as consequências da iniquidade, da maldade do ser humano, da perversidade dos nossos corações. E aqui fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos sarados. Meu irmão, isso aqui não fala só de cura física, fala de cura espiritual, fala de cura da alma. Tantas pessoas estão sofrendo hoje, tantas pessoas estão sofrendo, muitas com problemas físicos, outras pessoas sofrendo com depressão, com medo, pessoas que estão perdendo a paz. Olha, você sabe o que está acontecendo? Está uma perversidade querendo vacinar criança que não morre por Covid, não morre. Sabe o que está acontecendo com as crianças no mundo hoje? Esses últimos 2 anos, o índice alto de criança com depressão, crianças que estão sendo obrigadas a ficar trancadas dentro de casa, por causa dessa pouca vergonha que armou, por causa do pecado que fez a terra ficar como está. As crianças trancadas dentro de casa. Vacina não cura a depressão, essa porcaria não cura a depressão, não cura. E o que as crianças nossas do mundo hoje estão sofrendo é isso, é doença da alma, estão com medo, atribulado. Mas Jesus cura, mas Jesus cura. Você pode dar uma glória a Deus? Se você está com medo, você que está em casa está com medo, Jesus cura. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele verteu sangue para curar a gente. Tem gente que perdeu a paz, está com medo. Perdeu a paz, mas abre a porta para o bandido. O bandido é a televisão que fica te botando medo, meu irmão, falando assim: vou te matar, você vai morrer, desse ano não passa. Desliga essa potranca. Bota o louvor na sua televisão, meu irmão. Deus tem armas para nós, mas o Satanás tem porcaria também, para envenenar a nossa casa, envenenar a tua alma. Desliga essa potranca. É um jornal perverso, que manipula e não informa. Eu não sei para que serve dizer que tem 500 mil mortes todo dia, meu irmão. 24 horas por dia dizendo que tem 500 mil mortes. Vai para o inferno com essa sua notícia. Isso não serve, isso baixa a imunidade, isso destrói. Mas Cristo dá vida, amém? Jesus dá vida. Eu vou te falar, tem muitas pessoas que não estão aqui hoje, algumas porque estão de férias, é justo, está lá viajando. Existem muitas pessoas que estão isoladas por causa da Covid, até estão legal, mas é preciso evitar o contato para não espalhar, né? Então eles estão em casa, né? Isso é a indicação, né? Está contaminada, então o ideal é que não misture para evitar a propagação. E nós estamos passando por isso, não só a nossa igreja, o mundo está passando por isso. Os hospitais, a Karine está trabalhando hoje, porque o número de atendentes lá está resumido, tem muitas pessoas encostadas, em todo lugar está assim, né? Não é uma coisa só nossa, em muito lugar assim, muito lugar. Então isso aí, infelizmente, é uma necessidade, e nós vamos enfrentar isso, né? E é indicado. Teve pessoas que ligou para mim e falou: pastor, deu positivo, mas
né? Tem pessoa que ligou para mim e falou, pô, mas eu queria ir para a ceia hoje. Eu falei, mas deu positivo, você estava contaminado quanto? Porque está bem de saúde. Porque o problema que indica para ficar em casa não é nem pelo estado da pessoa, é para não passar, não é isso? Então, se está ainda naquele estágio de transmissão, é melhor que fique em casa. Então, estamos sofrendo isso. Sim ou não? Lamentavelmente, é verdade, estamos passando. Agora, existe um outro problema. E aí eu vou falar de saúde também, né? Nós vamos estar orando pela saúde, nós vamos estar clamando pela nossa saúde, saúde física, milagres de Deus. Existem doenças que o milagre resolve. Existem outras que somente o milagre resolve. E os médicos já falaram, não tem jeito mais. Então, nós estamos enfrentando isso. A igreja de Jesus está enfrentando isso. A igreja. Eu conheço igrejas que só voltou a funcionar de maneira presencial agora, quase que em dezembro de 2021, quase que em dezembro, ficou parado. Já pensou se em vez do vírus fosse igual os discípulos estavam passando? Qual que é o problema? É o vírus? Não, é porque eles estão matando crente. Não pode confessar Jesus como Salvador. Então, tem coisas que tem que enfrentar. Mas vamos lá, existe um outro problema que eu quero destacar, que o apóstolo Paulo falou na ceia também. Olha, alguns estão ausentes por causa de enfermidade. Nós vamos orar para Jesus curar, enfermidade física, a Covid mesmo, a gripe, né? E é necessário que fique isolado mesmo, né? Como é o indicador dos médicos. Outros porque estão viajando, que é justo também. Mas existe um problema que para mim, que para nós, eu acredito que deve ser mais sério. É o que está aqui, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Eu acho que nós devemos considerar e nós vamos orar por isso também. O apóstolo Paulo falando sobre a ceia, a partir do versículo 27, 1 Coríntios 11, ele disse assim: por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Então, irmãos, eu falo com muito carinho, e não para julgar ninguém, que cada um se julgue a si mesmo, mas eu falo pela necessidade de nós considerarmos essa parte da Bíblia e orarmos pelos nossos irmãos. A falta de discernir o corpo de Cristo, quem eu sou, qual é o meu papel aqui, a falta de discernimento. O apóstolo Paulo falou, é por isso que há muitos, e há entre vocês, dentro da igreja, muitos fracos e doentes. Existem pessoas, com muito carinho que eu falo, meu irmão, mas nós vamos considerar isso, vamos orar por isso hoje. Existem pessoas que não estão aqui, não é porque, por um conselho médico, precisou estar separado. Não é por isso. Não é porque de repente está de férias. Existem pessoas que há muito tempo não estão no nosso meio, por causa de fraqueza, porque estão doentes espiritualmente. Ele falou, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Existe muita gente dormindo espiritualmente, dentro da igreja, existem pessoas dormindo. Há tanta necessidade no reino de Deus, há tanta necessidade na obra de Deus, para conquistarmos, para cumprirmos a missão, mas existem muitos fracos e doentes, e muitos, e não poucos que dormem. Então nós vamos estar orando, sabe, de repente, é um problema físico que você tem, você que está em casa também, é um problema físico, mas às vezes, sabe, o que o apóstolo Paulo indicou é o seguinte, que nós devemos nos examinar,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, sabe, é você fechar os olhos e você pedir ao Espírito Santo: sonda o meu coração, examina. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados pelo mundo, nós teremos força, sabe? Chegou a hora, Deus está passando a tropa em revista, meu irmão. Os olhos de Deus estão sobre a igreja. Deus quer uma igreja forte, uma igreja sarada, uma igreja com saúde. Nós temos uma missão para cumprir. Nós temos uma missão para cumprir.